Em um mundo atravessado por crises ambientais, sociais e climáticas, resistir também é cuidar. O meio ambiente não é um tema do futuro, é uma urgência de agora. Você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom, onde a gente fala de meio ambiente, justiça climática e caminhos possíveis para transformar o presente e o futuro e imaginar outros mundos possíveis. Porque defender a vida é um ato político e justiça climática é garantir que nenhuma cidade fique para trás. Bem-vindos e bem-vindas ao 13º episódio do Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom. Hoje contamos com a presença da Silvia Castro e vamos tratar de assuntos como comunicação, podcast, impacto social, realidades diferentes no quesito socioambiental, entre outros. Para começar, eu vou apresentar a nossa entrevistada. A Silvia é publicitária, jornalista e palestrante, criadora do podcast Na Boa e referência em comunicação de impacto socioambiental. Silvia, queria te agradecer por ter aceitado o convite. É uma honra te ter aqui no Sustenta Vozes. Eu que agradeço. Obrigada. Que bom que a gente se conectou, né? E bora falar de coisas boas, dar boas notícias, bons exemplos, né? Que eu acho que é isso que o podcast de vocês faz também, né? É isso, com certeza. Bom, lá do comecinho, né? Você iniciou essa trajetória na comunicação mais tradicional. Em que momento você sentiu que virou essa chave para uma comunicação com mais propósito? Teve algum episódio que mudou essa forma de ver o impacto da comunicação? Teve sim, Mafê. Eu formei em publicidade, né? Então, eu trabalhei durante anos em agências de publicidade. Eu adorava o trabalho, eu adoro criação. Eu adoro pensar, né, em comunicação, mas especificamente na área de criação. Eu já fui direto para a área de criação quando eu fui trabalhar em agências de publicidade. E apesar de gostar muito de tudo que envolve a parte da criação, eu sentia que ainda não era aquilo que eu queria fazer, sabe? Que ainda não era aquele tipo de criação, aquele tipo de trabalho que eu queria, mas eu não sabia o quê, né? Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, estou falando hoje aqui de Belo Horizonte, eu sou mineira. Depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei lá durante 8 anos, onde eu trabalhei na TV Globo, como roteirista, criando também para quadros de entretenimento da TV Globo. Aprendi muito sobre edição, produção, roteiro, mas também tinha essa coisinha me incomodando, sabe? Ainda tinha uma coisa que eu falava, ainda não é isso que eu quero fazer, e eu não sabia o que era. Como que eu fui descobrir? Quando eu voltei para Belo Horizonte e comecei a fazer trabalho voluntário. Sabe aquela coisa assim, eu não sabia o que eu queria. Aliás, eu sabia o que eu não queria, mas eu ainda não sabia o que pulsava dentro de mim, né? E eu comecei a fazer trabalho voluntário, e aí eu comecei a unir tudo que eu aprendi nas agências de publicidade e TV Globo. Então, eu comecei a pensar num roteiro, eu comecei a querer mostrar os trabalhos que eu fazia, então senti um início, meio e um fim nas minhas gravações, né? Eu pensava nos entrevistados, o que eu ia perguntar, como que eu ia fazer isso na edição. E aí, sim, foi através do trabalho voluntário que eu vivenciando ali aquelas diferentes realidades que eu jamais imaginei que eu fosse conhecer e conhecendo aquelas pessoas que estavam fazendo, assim, impacto puro, né? Que eu falei, gente, assim como eu não conheço essas pessoas, assim como eu não conheço essas histórias, muita gente também pode não conhecer. Mas e se eu gravar? E se eu começar a mostrar esses trabalhos, né? E aí que eu comecei a unir a minha comunicação, o que eu gosto de criação, com o que eu já tinha aprendido, né? De roteiro, de edição, de produção, de direção, enfim, mas produzindo um conteúdo que fazia sentido para mim, né? Que é o de impacto social e ambiental. Muito legal. Eu acho que me identifico também com essa questão. Tô aí no início da jornada profissional e é bem isso, né? A gente vai sentindo, testando, e às vezes falta aquele sentimento do propósito mesmo, né? Então, muito legal te ouvir falar sobre isso. Nem sempre a gente tem as respostas do que a gente quer, né? Mas o que a gente não gosta, o que não nos satisfaz, o que não nos deixa ali, ó, motivados, né, para a gente trabalhar ali todos os dias, é um sinal também, né? Então a gente deve estar atento. Aonde não pulsa ali ainda não é o nosso lugar, né? Exato, já é um direcionamento também. É. E essa parte que você comentou até dos bastidores, né, da edição, da criação,
como que funciona para você, até hoje, né? Como que você chega até essas pessoas, como é que você rastreia histórias que sejam interessantes? Conta pra gente um pouquinho desses bastidores. Olha, eu sou muito curiosa e eu gosto muito de cavucar, de cutucar. Então, assim, eu estou sempre conversando com as pessoas que estão envolvidas com impacto social e ambiental. As redes sociais, né? Tem tantas críticas hoje. Só tem conteúdo fútil. Então, as redes sociais hoje em dia a gente não encontra conteúdo de qualidade. Eu encontro muitíssimo. Eu brinco que tem para todas as tribos, tem para todos os gostos. Eu só sigo gente bacana, eu só conheço gente bacana por aqui. Então, assim, eu vou buscando, eu vou pesquisando, eu vou nos eventos, e eu sou bem cara de pau. Então, eu sou aquela que eu gostei de uma pessoa, eu não só começo a seguir, mas eu escrevo, eu entro em contato, eu procuro saber do trabalho dela, entro no site, vou lendo, vou pesquisando, e chamo, e falo, olha, quer gravar comigo? Vamos gravar um podcast, ou vamos gravar uma entrevista, posso até, se tiver aqui em Belo Horizonte, então às vezes quando eu viajo, eu procuro saber o que tem ali naquele lugar, e eu aproveito para me conectar com as pessoas, vamos tomar um café, deixa eu ir aí conhecer o seu projeto. É realmente um trabalho meio de jornalismo, meio de, né, de publicitária também, de ir atrás de histórias, de que forma que eu posso mostrar aquele conteúdo de uma forma diferente também. E também, quando a gente começa, tudo flui, né? Então, hoje eu recebo muita pauta. Então, muitas pessoas já sabem que eu trabalho com isso. Então, assim, praticamente todos os dias eu recebo no meu WhatsApp ou no Instagram também, pelo direct, alguém falando, olha, vi isso e lembrei de você. Você tem que conhecer essa pessoa. Silvia, olha só essa história, tem muito a ver com você. Então, assim, eu recebo já muita indicação, mas eu estou sempre com as anteninhas ligadas, eu estou sempre de olho aí no que está acontecendo também. Isso é muito legal. Realmente uma coisa puxa a outra, né? Você vai ficando mais conhecida, as pessoas vão lembrando de você a partir das pautas e vão te mandando. E eu acho que é muito o que a gente faz aqui na Sustenta, principalmente no Sustenta Vozes. E até para quem está ouvindo a gente, né? Realmente ter essa cara de pau mesmo. Falar, eu admiro essa pessoa, por que não mandar uma mensagem, chamar para um café se a pessoa está próxima a mim? Claro. O máximo que vai acontecer é você não ter aquela resposta, mas ok, às vezes vai nutrindo aquela conexão e um dia acontece, ou aquela pessoa te direciona para outra. Então, Exatamente. realmente, tentar. Olha, eu sempre parto do pressuposto que o não eu já tenho, né? E que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que tentar. Então, assim, até recentemente, eu gravei episódios do Na Boa, né? Que é o meu podcast. Eu gravei com a CEO do Capitalismo Consciente Brasil, eu gravei com a presidente do Movimento Bem Maior também, com o Pedrinho Salomão, que é um cara do Rio de Janeiro, que eu conheci através das redes sociais e virei, assim, uma grande consumidora dos conteúdos dele, admiro muitíssimo o trabalho dele. Na hora que eu fiz o convite, ele prontamente atendeu. Então, às vezes, a gente fica achando que não, mas as pessoas estão dispostas, sim, né? Elas estão abertas, sim. Eu já gravei com gente muito legal e que, a partir disso, eu acabei criando uma relação, acabei criando uma amizade, a gente acabou se conhecendo. Então, vale muito a pena. As redes sociais hoje facilitam muito nesse sentido, né? E tá aí à disposição de todo mundo, né? Exatamente. E realmente as pessoas estão dispostas, e eu acho que é uma das belezas também do podcast, das gravações, você conseguir nutrir esses laços. As pessoas, às vezes, você monta ali a pauta que você vai trazer, mas a pessoa puxa para um outro assunto e você descobre universos que você nem imaginava. Então é muito legal. É mesmo, isso aí. E aí, puxando um pouquinho para a parte um pouco mais complexa, teve alguma história mais difícil que você decidiu contar? Como que foi esse processo? Por que você decidiu contar aquela história delicada? Existiu esse cenário? Tem sim, porque quando a gente fala de impacto social e ambiental, a gente tem muitos bons exemplos, mas a gente também tem umas situações bem difíceis, né? De encarar e assim, e tentar também não romantizar, né, Mafê? Porque é muito difícil, a gente encontra situações realmente muito delicadas. Então, por exemplo, uma situação que me marcou muitíssimo, eu trabalhava numa rádio aqui de Belo Horizonte, que é a 98, onde eu tinha um quadro que chamava Aceleradores do Bem, onde eu mostrava bem a proposta do Na Boa, onde eu mostrava histórias, bons exemplos e pessoas que estão fazendo a diferença. E eu tive que ir até Brumadinho assim
que a barragem se rompeu, a barragem do Fundão, né? Eu até gosto de deixar isso bem claro, porque pelo menos aqui em Minas, e a gente vê muita imprensa falando a barragem de Brumadinho, e não, a tragédia de Brumadinho, e não. A tragédia não foi de Brumadinho, a barragem não é de Brumadinho, né? A gente tem que dar nome, porque Brumadinho é muito maior que isso. Então, a barragem da Vale, que rompeu, a gente foi até lá para mostrar o que estava acontecendo, e eu fui a responsável por mostrar essa corrente do bem que se formou, os voluntários, o trabalho da própria comunidade ali para apoiar as pessoas, os familiares, né? As pessoas mais próximas das vítimas também. E aí foi muito curioso, porque eu fui conversar com uma pessoa que eu entendo perfeitamente, mas ela estava indignada, inconformada com aquela situação. E ela falou, olha, eu não vou gravar com vocês, porque vocês na imprensa, vocês vêm, vocês gravam, e daqui a um mês não tem mais ninguém aqui. E quem que vai estar aqui para mostrar o que está acontecendo com a gente, né? Vocês vêm no quente da emoção, no calor, quando tudo acontece, mas depois vocês vão embora. E eu nunca fiz esse tipo de jornalismo, porque, na verdade, eu nem fazia jornalismo, né? Eu comecei querendo contar essas histórias e foi assim que eu fui entrando nesse universo jornalístico, né? Mas aquilo me incomodou, aquilo foi uma provocação para mim, do tipo, eu não quero fazer esse tipo de jornalismo. E ele tem razão quando ele fala isso. E aí eu falei com ele, olha, se eu voltar daqui a um mês e eu te procurar, você grava comigo? Ele falou, gravo. E, Mafê, ele estava certo. Um mês depois eu voltei, e eu era a única jornalista lá em Brumadinho. Olha, na primeira semana lá de Brumadinho, eu acho que eu escutei todos os idiomas possíveis. Tinha televisão do mundo inteiro. Era Itália, era Alemanha, era Japão, era gente do mundo inteiro para cobrir o que estava acontecendo. E ele estava certo, porque um mês depois, as ruas estavam, assim, vazias já. E aí eu entendi o que ele quis dizer, e aí eu vi ali também uma grande oportunidade. Porque eu falei, bom, se não tem ninguém aqui, então não tem ninguém mostrando como que essa comunidade vai se reerguer, como que essas pessoas estão caminhando, né? E aí eu me comprometi a voltar uma vez por mês em Brumadinho para mostrar como que aquelas pessoas estavam se reerguendo, como que o trabalho voluntário continuava ali durante um ano. Eu fiz boletins mensais em Brumadinho, mostrando como que aquela comunidade estava se reerguendo. E foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que tinha muita beleza no trabalho voluntário, era bonito de se ver como que aquelas pessoas estavam se ajudando, era uma situação, e ainda é uma situação muito difícil de retratar, de mostrar, né? Mas eu sempre tentando mostrar o lado bom, por incrível que pareça, que ainda existe nesses momentos, né? Então foi, quando falo para mim de um momento muito difícil, assim, Brumadinho é um lugar, e aquelas pessoas, assim, elas me tocam profundamente, porque foi realmente muito desafiador tudo que aconteceu ali, mas realizar esse trabalho de mostrar o bem num cenário tão devastador, né? Nossa, com certeza, eu imagino. Realmente foi avassalador, mas te parabenizo realmente por esse trabalho, porque é muito importante remar contra a maré mesmo, né? Porque as pessoas, os jornalistas vão lá, mostram o que está acontecendo, que nem você falou, no calor do momento, e depois abandonam aquelas pessoas, aquelas histórias, né? E às vezes querem passar só... Já acontece outras coisas, né? Vem outras pautas e aí aquilo ali deixou de ser a notícia já. Infelizmente, isso acontece muito, né? Assim, com essas tragédias, né? Eu não gosto de chamar Brumadinho de tragédia, porque tragédia, para mim, é quando... né? É quando não está ao alcance das pessoas. Exato. Não tem quem responsabilizar. Exatamente. Exato. E ali estava, né? Mas assim, quando acontece grandes eventos como esse, né? Acontecimentos como esse, realmente a atenção se volta para lá, né? Como foi com as chuvas do Rio Grande do Sul, como foram com as chuvas de Juiz de Fora há pouco tempo aqui em Minas também. E rapidamente a coisa, né, já vem outra informação, já vem outros acontecimentos e as pautas vão mudando muito rápido, né? É uma lógica cruel, né, do algoritmo, das visualizações das redes sociais e também do próprio jornalismo de querer pegar as pautas quentes, mas depois abandonar, de certa forma, aquela situação.
E ainda tem muita história, né, para contar, assim. Brumadinho, né, eu acabei criando um laço com aquelas pessoas, porque eu fui durante 1 ano, eu ainda tento voltar lá, não vou com tanta frequência, assim, apesar de estar perto, né, a gente está aqui, eu aqui de Belo Horizonte para Brumadinho, a gente está a 40 minutos, 1 hora, mais ou menos, de lá, mas eu sempre tento ainda conversar com essas pessoas. Eu estou sempre em contato com o pessoal do Avabrum, que é a associação, né, das vítimas, dos familiares e amigos lá de Brumadinho, enfim, que lutam até hoje por justiça. Então, estou sempre em contato com eles, sempre quando eles precisam, eles me ligam, eles falam, Silvia, ajuda a falar sobre isso, levanta a pauta de novo, porque ela está morrendo, e a gente não pode deixar isso passar. Então, é um trabalho de formiguinha, mas eu entendo que cada um fazendo a sua parte, a gente já está fazendo alguma coisa também, né? Com certeza, com certeza. E dando voz para essas pessoas, para essas famílias, para contarem as suas histórias, suas trajetórias, não ficar só ali no fato também, né? No que a grande mídia quer. Muito importante. E a gente até falou um pouco sobre o que eu ia perguntar em seguida, que é isso, né? O que fazer, como tratar da comunicação quando ela invisibiliza, na verdade, quem mais sofre com essa crise, né? Como tornar essas pessoas protagonistas. Eu acho que é um pouco do que você comentou, né? Trazendo a voz dessas pessoas, né? E também dos responsáveis pelo que aconteceu. Eu acho que é trabalhar junto, né, dessas pessoas. Eu acredito muito nesse trabalho humanizado mesmo. Eu tenho horas que eu não sei se o que eu estou fazendo é jornalismo, se é documentário, se é produção de conteúdo, enfim, seja lá o que é isso, né? Mas eu gosto de estar com as pessoas, de conversar com elas e mostrar essas realidades, né? O que realmente me levou para esse caminho foi justamente isso. Foi, por exemplo, eu ir para um sertão do Piauí, sendo que eu já tinha ido várias vezes para o Nordeste e eu ia para as praias. Né? E eu nunca tinha passado pela minha cabeça de ir para um sertão. E eu achava que se eu fosse para um sertão nordestino, que eu ia ver bode e cactos, e que eu ia ver a fome, que eu ia encontrar pessoas tristes, desnutridas. E não, eu encontrei pessoas extremamente resilientes, pessoas muito felizes de viverem daquela forma, que não têm a mínima pretensão de mudar para uma cidade grande, por exemplo, que gostam da forma como vivem, mas que muitas vezes nem sabem que elas podem viver de uma forma melhor, às vezes nem fazendo grandes transformações, não, né? Mas mudando algumas perspectivas e levando para elas oportunidades. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, a uma experiência que eu tive lá em Acauã, que é no sertão do Piauí, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que as pessoas vivem à base de agricultura, só que ela chove só uma vez por ano. Então, como é que essas pessoas elas podem ter outras fontes de renda? E são pessoas que não têm a mínima vontade de ir para uma cidade grande, de mudar muito o seu estilo de vida, vamos dizer assim, né? E tá tudo certo, elas têm uma qualidade de vida incrível, né? Crianças brincando pela rua, portão aberto, aquele contexto bem de cidade do interior mesmo, mas de que forma que a gente pode levar um pouco mais de dignidade para elas e elas nem sabem? De que forma que a gente pode levar informação de alguns direitos que elas têm e que elas podem exigir, que é um direito delas e elas não estão sabendo, né? Então, foi muito isso que a gente foi fazer por lá. Foi para reformar uma fábrica de brinquedos de madeira que foi construída para eles, onde os homens trabalham com a marcenaria, as mulheres trabalham com o acabamento desses brinquedos, reforçando a identidade do lugar. Então, foi muito bacana. Foram brinquedos, por exemplo, o jogo de memória. Tinha o bode, a macaxeira, a manteiga de garrafa, super típico do lugar. Então, ou seja, a identidade foi preservada, mas trouxe uma outra perspectiva para aquelas pessoas, né? E uma outra fonte de renda também, e as famílias prosperaram e elas conseguiram enxergar valor no que elas faziam, elas se sentiram vistas, valorizadas. Foi um trabalho incrível que eu fiz e que eu jamais imaginei que isso estaria acontecendo num sertão, né? Nordestino, numa cidadezinha tão pequena. Então é isso, é enxergar essas pessoas, enxergar o trabalho que elas estão fazendo ali. Eu ouso a dizer que eu acho que em qualquer lugar, em qualquer cantinho, tem alguém fazendo a diferença, tem alguém fazendo algum trabalho voluntário, algum trabalho de apoio que seja, uma corrente mesmo, né? Ainda mais na cidade do interior, a gente vê muito isso também.
sempre tem histórias, sempre tem conteúdo em algum lugar. É só a gente estar com esses olhos abertos e com esse foco para esse lado, né? E não enxergando o que a mídia já está aí cansada de mostrar e todos nós, né, já estamos aí, de certa forma, também cansados de ver, né? Com certeza. Eu ia falar exatamente isso. Para você conseguir mostrar essas histórias, fazer esse trabalho, você tem que ter essa sensibilidade que você tem, né? Não vou para as praias que todo mundo já mostra, eu vou conhecer uma outra realidade. E uma coisa muito bonita que você trouxe dessa questão dos jogos, que são soluções para ter uma renda a partir e baseadas na realidade daquelas pessoas. E até um exercício de humildade, assim, né? Não chegar lá propondo uma solução e as pessoas ficarem, tá, mas essa solução não tem nada a ver com o que a gente vive aqui. Então, deixar a população falar primeiro, né? Eles dizerem. Exatamente. Nossa, eu acho que o voluntariado, o que ele mais me ensina, o jornalismo, o que ele mais me ensina é isso. Escute, né? Dê voz, pergunte muito. Isso eu sou ótima para fazer, que eu sou muito curiosa. Então, eu pergunto muito, eu quero muito entender como que aquele mundo funciona, como que aquelas pessoas se organizam, de que forma que as relações acontecem ali, né? É isso, é dar voz para essas pessoas e mostrar. Muitas vezes, histórias que estão ali, ó, do nosso lado, escondidas, só realmente esperando esse espaço, né? Para que elas ganhem o mundo e sejam cada vez mais conhecidas pelas pessoas, né? Esse é o meu trabalho. Sim, não, é muito importante essa questão também de ampliar o imaginário, né? A gente tem aquela imagem super caricata mesmo do sertão, de outras regiões do Brasil e até do mundo, né? Assim, as pessoas têm aquela visão da cultura, a gente dos outros e os outros do Brasil. Então, quando a gente amplia e mostra essas histórias, isso muda completamente. Sabe onde que eu aprendi muito isso recentemente também? Ano passado eu fui na COP30 e eu escutei muito isso das pessoas que estavam lá, dos povos indígenas, dos povos ribeirinhos, dos quilombolas ali, e eles falam muito isso. Eles falam, olha, não tem que criar soluções. Vocês estão aqui debatendo, né, várias medidas que podem ser tomadas, soluções. A gente já tem solução para muitos dos problemas, mas escuta, gente. Eles brincavam muito, né? Vocês do Sudeste, né? Principalmente São Paulo, vocês vêm com toda a tecnologia, com toda a inovação, querendo trazer algumas fórmulas para a gente, que não precisa, a gente já tem, a gente já sabe, mas escuta, olha aqui, tá dando certo. Então vem aqui no meu quintal e vem ver aqui o que a gente está fazendo, para vocês verem que às vezes o custo é muito mais baixo, né? Às vezes não precisa de grandes investimentos, é só realmente escutar, ver o que a gente já está fazendo aqui e replicar e dar a amplitude e o investimento necessário para que isso se multiplique, né? Eu aprendi muito, isso foi muito dito e foi muito assim, quase como um chamado, sabe? Uma sacudida na gente, assim. Todo mundo muito do norte falava isso. Escuta, gente, vem aqui conhecer essa realidade, que a gente sabe o que precisa ser feito, a gente só precisa trabalhar junto, né? Nossa, eu acho que essa é a grande virada de chave mesmo, a gente escutar, né, os grandes tomadores de decisão escutarem a população. Eu me identifico muito com essa questão no meu trabalho de conclusão de curso, eu trouxe essa perspectiva, né, de escutar as comunidades que são afetadas, de escutar aquela população, porque quem sabe mais da realidade do local do que as pessoas que moram ali, que vivem ali. Não são os tomadores de decisão que vão ali durante um evento no ano que vão trazer as soluções mágicas. Acho que essa realmente é a chave para muita coisa. E aí, passando um pouquinho para o seu podcast, o seu projeto Na Boa, queria te perguntar como que nasceu a ideia, acredito que, obviamente, muito a ver com a sua trajetória pessoal e profissional. E aí, já puxando o gancho, você acha que os podcasts conseguem gerar uma mudança real, uma mobilização? Se ficam numa bolha? Como é que você enxerga isso hoje? O Na Boa, ele surgiu do Aceleradores do Bem, que era esse programa que eu fazia nessa rádio que eu falei agora há pouco, né? Como era um programa ao vivo, eu não tinha muito tempo para abordar as pautas que eu queria, ou então os meus entrevistados também. Eu levava muita gente legal para falar, para apresentar o seu trabalho. E, como eu já disse aqui, como era um programa ao vivo, o tempo era muito reduzido e aí, às vezes, tinha um pronunciamento do prefeito, alguma coisa muito importante acontecendo na cidade, que tinha que entrar ao vivo, entrava um link ao vivo. Na hora que eu via, o meu convidado tinha 3,
5 minutos para falar. E eu ficava muito sem graça, porque eu falava, caramba, essa pessoa era muito legal, ela tem muito o que dizer, ela tem muito o que apresentar, e eu chamava a pessoa lá para ela ficar 5 minutos. E isso foi me incomodando, e eu sabia que eu podia aproveitar muito melhor daqueles entrevistados ali. E aí que eu falei, quer saber, eu vou criar um podcast, porque ali eu vou ter o tempo que eu quiser, as pessoas vão ter o tempo para falar, eu vou conseguir aprofundar nas conversas, levar um conteúdo realmente relevante e de qualidade. Então foi assim que eu criei o Na Boa, foi no meio da pandemia, até porque a gente começou a fazer o programa online também, o Aceleradores do Bem, de forma online, e aí eu vi que se eu estava online, eu não precisava só conversar com as pessoas que estavam em Belo Horizonte, eu podia conversar com quem também estava fora de Minas, fora do Brasil. Eu entrevistei um brasileiro que estava na fronteira da Ucrânia com a Polônia. No meio da guerra, quando a guerra estourou, ele estava lá fazendo esse transporte de brasileiros e de ucranianos também, da Ucrânia para a Polônia. Ele estava na fronteira e ele entrou ao vivo com a gente para conversar. Então eu falei, gente, não tem mais fronteiras, né? Quando a gente entra no online, a pandemia mostrou muito isso para a gente, né? Infelizmente, de uma forma não tão fácil, mas muitas fronteiras foram quebradas, né? E aí que começou essa história do Na Boa, e não parou mais, eu não parei mais, pelo contrário, ele só foi crescendo, eu só fui me conectando com mais pessoas, conhecendo mais pessoas através do Na Boa também, fazendo os convites, né? E eu acredito muitíssimo no poder que o podcast tem de levar informação, de conscientizar, de mobilizar, porque eu acho que assim como as redes sociais, o podcast também vai criando comunidades, ele vai criando as tribos, né? Hoje eu sou uma super consumidora de podcast, eu já tenho ali os podcasts que eu gosto muito, então são aqueles que envolvem a sustentabilidade, ESG, o marketing, a comunicação, então eu já tenho, né? Os podcasts ali que eu gosto, que já estão ali na minha playlist, os meus favoritos. E aí eu acho que o mesmo acontece também com quem gosta desses assuntos. Espero eu que o Na Boa esteja aí na playlist de várias pessoas. E aí quem gosta vai escutando e a gente vai levando informação, assim como de vocês também, né? A gente vai se comunicando, a gente vai levando cada vez mais informação e apresentando empresas que estão causando impacto, as pessoas, os projetos, ações, né? A gente vai mostrando aí possibilidades que as pessoas antes não conheciam, mas elas estão buscando, né? Porque o podcast é isso, as pessoas que vão atrás, né? Eles muitas vezes não chegam até ela ali, às vezes igual as redes sociais, né? Que hoje a gente rola ali a tela, mas até isso o algoritmo já entendeu, né? De que a gente gosta e ele já vai mostrando pra gente. Meu filho que brinca, ele fala, mas o seu Instagram só tem plástico, só tem lixo, só tem tartaruga. Eu falo, mas é o que eu busco, né? Então, sempre buscando a questão da sustentabilidade, do impacto social, do ambiental. Então, ele já vai entendendo o que eu gosto e já vai me mostrando. E eu acho que o mesmo acontece também com o podcast, né? Concordo. Não, eu sou suspeita para falar, mas eu vejo muito potencial também. Vão se criando essas comunidades mesmo. As pessoas vão indicando, inclusive, para outras que sabem que gostam dessas pautas. E acho que se conecta muito com o que a gente estava falando de ser um trabalho ali, de certa forma, de formiguinha também, porque você vai tentando puxar essas pautas, fazer com que as pessoas se interessem. É difícil também fazer com que as pessoas venham até nós, assim, conheçam e queiram escutar. Muitas vezes, né, as grandes mídias não estão interessadas em pautas que a gente traz, mas é um trabalho muito importante. E eu acho também que o podcast, ele talvez seja o único meio ainda que a gente consegue encontrar conteúdo realmente de qualidade, profundo, que tem tempo para a gente ter essa troca, né? Porque as redes sociais está tudo tão rápido, e aí acaba tendo que ser tudo tão raso, né? Que o podcast é aquele momento que a gente consegue parar e conversar e aprofundar realmente, né? A gente vê aí podcasts, não é o caso do meu, mas a gente vê aí episódios de 1h30, 2 horas, né? Que eu falo, caramba, se tem audiência, que bom. Isso mostra que as pessoas ainda estão, sim, buscando e também priorizando conteúdos de qualidade, de profundidade também, né? Então, o podcast é uma super ferramenta nesse sentido. Sim, sim. Até
e um pouco contra a lógica que a gente comentou, né, do Instagram, das redes sociais, porque tem aquela coisa de, passou de 3 minutos, já não vai entregar para as pessoas já vão perder a atenção, e o podcast é um ótimo exercício, inclusive, para a gente retomar a questão da atenção, né, não, vou aqui ouvir o que as pessoas estão falando, vai ser mais longo, e até a praticidade, enquanto eu lavo uma louça, organizo uma coisa, já estou ouvindo também, e então concordo super que é uma grande ferramenta. Com certeza, um grande companheiro, né? Exatamente, um grande companheiro. E hoje você enxerga alguns erros em projetos sociais tentando se comunicar, seja no podcast, seja nas redes sociais, projetos que estão começando a trazer essas pautas, ou outras também, erros ali na forma de comunicação, você enxerga? Olha, eu acho que está todo mundo tentando, né? E assim, com a questão das redes sociais, realmente a gente tem que se destacar de alguma forma, porque a concorrência até nos projetos sociais também é muito grande, né? Apesar da gente ter aí causas de todos os gostos, para todos os tipos, para todas as afinidades, a gente está falando de quase 1 milhão de projetos sociais que existem hoje no Brasil, né? Então, realmente, é preciso se destacar de alguma forma. Eu ainda vejo algumas comunicações mais apelativas, que não é uma linha que eu gosto muito. Eu gosto sempre de levar informação. Eu sempre priorizei muito isso, assim, né? Eu presto consultoria para alguns projetos, eu já trabalhei como gerente de comunicação da Cruz Vermelha Brasileira Minas Gerais, né, durante 4 anos, e era uma coisa que eu defendia muito, da gente levar informação para as pessoas. Então, por exemplo, Outubro Rosa, eu não preciso falar assim, Outubro Rosa, mês de conscientização do câncer de mama, e pronto, para ali. Poxa, vamos levar informação, sabe? Eu acho que é sempre ver ali uma oportunidade de mobilizar e de conscientizar as pessoas, de mostrar o que elas podem fazer. Então, eu acho que é ter esse cuidado de não só falar o que todo mundo já sabe, né? Que setembro é setembro amarelo, que outubro é outubro rosa e que novembro é novembro azul. Eu acho que isso já está todo mundo sabendo, mas o que mais que eu posso fazer, né? Para onde mais que eu posso caminhar e que eu posso me aproximar do meu público? E eu acho que é exatamente essa pegada. É como que eu converso com quem está lá do outro lado. Eu acho que muitas vezes os projetos eu entendo, né? Porque são pessoas que estão muito envolvidas com a causa, que elas se jogam de coração, de corpo e alma ali em algumas causas, mas que elas têm que entender que do outro lado não é assim, e que ela precisa aproximar quem está lá do outro lado do mundo dela, né? E que não é óbvio, o que é óbvio para ela não é para o outro. Então, a gente, às vezes, menospreza o beabá mesmo. O que é óbvio para mim não é óbvio para quem tá nos assistindo, para quem está conhecendo o seu projeto, né? Então, às vezes, por exemplo, eu estou prestando uma consultoria para uma instituição que trabalha com pessoas com autismo. Então, desmistifica. Vamos falar do autismo, o que é? Né? Por que precisa ter a prioridade? Por que tem um cordão hoje de identificação? Por que quando eu chego num shopping tem que ter uma vaga específica para essas pessoas? E né, muitas vezes para quem está ali trabalhando com isso já é óbvio, mas para o público em geral, não. Então, realmente, eu falo muito isso. Eu falava muito isso na Cruz Vermelha, eu falo isso muito nas consultorias que eu presto hoje para os projetos. O óbvio precisa ser dito, fazer o feijão com arroz bem feito, ter uma página, um site com o básico, com as informações bem claras, com o serviço que você presta. Então, quantas vezes a gente entra também nos perfis dos projetos e são frases tipo amor à vida, valorizando a vida, tá? Mas o que você faz? Existem várias formas da gente valorizar a vida, da gente trabalhar a dignidade, por exemplo, né? Mas o que você faz? Seja claro na sua comunicação. Quanto mais claro e objetivo você for, mais as pessoas vão entender o que você faz e mais elas vão se conectar, né? Nossa, realmente. E é a chave da comunicação mesmo, ter ali o beabá, como você falou, as pessoas entrarem, já entenderem o que você está se propondo. E Nossa, até essa questão... parece bobo isso que eu estou falando, mas eu vou te falar, eu entro em
tanto perfil de projeto, igual a gente falou aqui, né? Que eu pesquiso muito projetos. Gente, eu entro em tanto perfil e eu não entendo o que aquele projeto faz. Pois é. Muito. E aí eu vou buscar o site, aí o site está fora do ar, ou o site não é claro também do que ele faz, ou as formas de você apoiar não estão claras também. Exato. Então, assim, é realmente fazer o feijão com arroz bem feito. Sim, porque senão você afasta essas pessoas, né? Até, por exemplo, em pautas, como você citou, da questão do autismo, são pautas que as pessoas estão ali ouvindo no dia a dia, mas entendem pouquíssimo muitas vezes. Então, se não tem ali alguma coisa explicando realmente, puxando essas pessoas, uma pessoa que poderia ser um apoio ali na causa, um mobilizador, já se afasta. Então, é muito importante mesmo a comunicação. Tá? Exatamente. E é ter aquela visão bem estratégica mesmo de comunicação. Assim como a gente entra num site para fazer uma compra, a gente não quer pular muito, a gente não quer ter muitas etapas, né? A gente quer entrar ali, ó, pronto, gostei dessa roupa, vamos dizer, dessa blusa, pronto, o meu tamanho é esse aqui, pronto, quero colocar no carrinho, pronto, paguei, e é isso. Então, se eu tiver que procurar muito, né? Ah, mas o que ele faz? Mas peraí, eu não entendi aonde como é que eu dou? Mas qual que é o Pix que eu não estou encontrando? E então deixa eu mandar um e-mail para entender, esperar uma resposta? Pronto. Você já perdeu esse possível doador, esse possível apoiador, essa pessoa queria falar do seu projeto também, né? E ela já foi buscar outras formas aí dela trabalhar ali o que ela gostaria, se ela está querendo doar, se ela está querendo apoiar, enfim, ela já foi embora, a gente já perdeu, né? A atenção é a mesma para comunicação, né? É o mesmo raciocínio para quando a gente vai vender um produto ou um serviço, né? Sim, são pouquíssimas as pessoas que vão muito adiante, né? Se não, eu tenho uma amiga que trabalha com design e ela fala muito isso, tem que ser intuitivo, tem que estar ali, a pessoa clicar, já achou o que ela precisa e bora, né? Então, exatamente. Isso. É a chave. E aí, voltando um pouquinho agora para experiências que você teve, né? A gente comentou sobre Brumadinho, outras vivências que você entrou em contato. Você também esteve no Haiti, né? E entrou em contato com aquela realidade que muitas vezes aparece na mídia só a parte mais sensível, né? O caos ali, como você falou, quando a pauta ainda está mais quente. Então, justamente isso que eu ia te perguntar. O que você viu ali que você não imaginava que você encontraria, porque a mídia não mostra? E se você sentiu essa questão também de que existe essa exploração das narrativas pelo sofrimento, né? Não mostrar o restante, só explorar ali o sofrimento. Você pegou no ponto. Eu acho que os lugares mais difíceis que eu fui, que eu vi a miséria, a pobreza mesmo, a pobreza extrema, certamente foi o Haiti e Moçambique. Mas eu arrisco a dizer que ainda foi mais Haiti do que Moçambique. Porque em Moçambique eu fui através de projetos, então eu fui vendo o que os projetos estavam fazendo ali, a transformação que eles estavam causando. Claro, encontrei pessoas e crianças que só se alimentam por causa desses projetos, ou se alimentam só quando estão nos projetos também. Então, foram realidades muito difíceis, mas assim como em Moçambique, no Haiti, eu encontrei pessoas extremamente resilientes. Pessoas que não estão esperando a ajuda chegar, que elas levantam, que elas sacodem. Infelizmente, são povos que estão muito mais acostumados, eu não diria habituados, tá? Mas acostumados a lidar com a morte e com as tragédias, né? Como ciclone, como terremoto, né? Que foi o que teve em Moçambique e no Haiti. E eles não têm essa coisa de vamos esperar as doações chegarem, vamos esperar o governo agir. Não, no dia seguinte eles já estão trabalhando, eles já estão se organizando. São pessoas que se levantam de uma forma muito rápida e que elas só precisam de uma oportunidade e não de doação. Então, assim, por exemplo, em Moçambique, eu fiz um trabalho junto com a Unicef, que eles entregam um cartão, a Unicef entrega um cartão para algumas famílias para elas irem fazendo o supermercado do mês, porque são pessoas que não vão ter que começar do zero de novo, perderam tudo. E aí a Unicef dava esse cartão para as pessoas e depois ela ia voltando nas casas para entender o que você comprou. Ia lá nos mercados locais e falava quais foram os produtos que mais saíram, para entender quais eram as principais demandas.
E teve uma pessoa que falou, que eles perguntaram assim, o que você não pôde comprar com esse cartão e que você gostaria de comprar? E aí uma pessoa falou, semente. Eu queria plantar de novo. E com esse cartão eu não consegui comprar semente, eu só consegui comprar o alimento pronto. Só que para comprar o alimento pronto, eu preciso de vocês, eu preciso do cartão. Mas se vocês me derem as sementes, eu planto e vocês não precisam mais me dar esse cartão. Aquilo mexeu tanto comigo e mexeu tanto com toda a equipe, porque diz muito sobre as pessoas ali. Sobre eu não quero ficar dependente disso aqui para o resto da vida. Não quero depender desse cartão. Eu quero trabalhar com as minhas próprias mãos, eu quero me reerguer sozinho. E para isso, nesse primeiro momento, eu vou precisar de ajuda, mas depois, se vocês me derem o suporte necessário, eu continuo. E eu vi muito isso no Haiti também. Pessoas reconstruindo suas casas, começando a fazer os tijolos para começar a fazer a casa de novo, sabe? Então, assim, são pessoas extremamente resilientes. Um dos motivos que eu fui para Moçambique foi justamente por causa de Brumadinho. Logo depois de Brumadinho, os bombeiros aqui de Minas, eles fizeram um trabalho tão extraordinário que eles foram chamados para trabalhar lá em Moçambique depois da passagem do ciclone Matthew. Teve o Idai e teve o Matthew. E aí destruiu completamente a cidade de Beira, lá em Moçambique, desculpa. E aí os bombeiros de Brumadinho foram para lá para ajudar na questão e tal. E como eu fiquei muito próxima dos bombeiros, né? Porque eu ia todo mês, eu ia para Brumadinho, eu ia lá acompanhar o trabalho deles também. E aí eles falaram comigo, Silvia, você tinha que ir para Moçambique, ver o que eles estão fazendo lá e mostrar o que está sendo feito em Brumadinho e levar para lá. E foi exatamente o contrário quando eu cheguei em Moçambique. Eu falei, gente, eu tenho que mostrar lá em Brumadinho o que está sendo feito aqui em Moçambique, que eles não esperam a ajuda de ninguém para se refazer. Eles mesmos se organizam e eles tocam o barco da forma como dá. E Brumadinho teve muito isso, as pessoas se organizaram muito ali. Tanto que eu citei aqui a Avabrum, né, que é a Associação de Moradores, e dos familiares das vítimas, eles se organizaram muito rápido. Claro que precisa de um suporte jurídico, que precisava, a gente está falando de situações distintas, eu não estou comparando aqui um desastre com o outro, né? Mas também o que eu quero chamar a atenção aqui é vamos junto, vamos nos organizar e vamos unir as forças para a gente reconstruir e não ficar esperando que tudo chegue pronto, né? Que chegue do governo, que chegue de indenização, que chegue de uma empresa, porque quando a gente espera, tá aí a resposta, né? Não aconteceu até hoje. Exatamente, exato. Não, e se conecta com o que a gente falou ali no começo, de estar sensível e sensibilizado e ouvindo a população. Se não tivesse tido essa iniciativa de o que vocês compraram, o que vocês não compraram, o que vocês não conseguiram, eles não saberiam. A gente precisa de semente porque a gente não quer ficar dependente desse cartão. E é isso, né? Obviamente, como você falou, é muito importante, principalmente de grandes acontecimentos, assim, no início, essa assistência, essa ajuda, mas depois a gente precisa entender, muito necessária, mas depois entender qual que é a lógica que está por trás para não deixar essa população completamente vulnerável e dependente e ter que ficar voltando, né? Essa população até é uma questão de dignidade e autonomia. Eu acho que está tendo essa mudança também dos projetos sociais, deles entenderem que eles podem dar um passo adiante. Então, quando a gente fala de grandes catástrofes, igual a gente já citou aqui, Brumadinho, Moçambique, Rio Grande do Sul, Juiz de Fora, são 2 momentos, né? A gente tem um momento emergencial, que é aquele primeiro momento que as pessoas precisam do básico, elas precisam ser salvas, né? Elas precisam ser resgatadas. E depois tem a fase estruturante. Então, de que forma que a gente pode ajudar essas pessoas a se estruturarem de novo, a se reerguerem de novo e a dar para elas a dignidade e a autonomia. Isso passa muito por dar a elas a independência, né? Então, da gente sempre pensar os projetos e o impacto, sempre pensar de que forma que daqui a pouco essas pessoas não vão precisar mais tanto de mim, assim, tanto do meu projeto, ou que podem até continuar precisando, mas que elas conseguiram subir alguns degrauzinhos, conseguiram fazer avanços por elas mesmas, né? Isso sim é o impacto
social e ambiental, né? Quando, de Sim. fato, as coisas começam a caminhar sem depender tanto da ajuda dos outros, né? É muito importante que os projetos, as iniciativas estejam atentas a isso mesmo, né? Para mudar toda essa lógica. E pesquisando um pouco mais, né, sobre suas experiências, seus projetos, eu entrei em contato com um comentário que você fez, né, compartilhou, que você participou da construção de uma biblioteca em um determinado momento, e queria te perguntar, que obviamente, né, a biblioteca é uma questão muito simbólica para a transformação, para a educação, então eu queria te perguntar justamente isso, qual que é a sua visão especificamente desse projeto, né, o que ele significou para você pessoalmente, e como isso se conecta com a educação sendo essa ferramenta de transformação. Olha, foi muito legal, foi muito especial fazer esse trabalho. Foi no vilarejo lá na Amazônia, a Vila Monteiro, que tem 80 pessoas que moram lá, mas por causa da biblioteca, as comunidades no entorno passaram a frequentar a Vila Monteiro, justamente porque as crianças queriam ler, elas estavam interessadas nisso, e um fato muito interessante é que a escola estava fechada por falta de professor. E com a construção da biblioteca, a gente acabou, de certa forma, provocando a prefeitura, e eles se viram obrigados a dar uma solução para essa questão da falta de professor, e os professores voltaram para a escola. A dar aula ali, naquela região. Então, a gente impactou de uma forma que nem a gente imaginava, né? Construindo essa biblioteca. E a educação é ela que vai transformar, né? Eu acho que as pessoas, quando elas pensam em projetos sociais, elas querem as respostas muito rápidas, elas querem os resultados muito rápidos. Não à toa a gente vê nas pesquisas que as causas que as pessoas mais doam é para fome, é a causa infantil ou a doença. E, infelizmente, lá, se não me engano, é o 4º ou 6º lugar que está a educação. Porque realmente é uma construção de médio e longo prazo. E as pessoas querem ver o resultado muito rápido. Ah, eu doei, então cadê? Né? Ah, eu doei para essa causa. Então, cadê a escola construída? Cadê a quadra reformada? Cadê o time jogando ali? Ou então, né, cadê a criança curada? Cadê o remédio? E a educação, ela é longo prazo. E nem sempre as pessoas têm a paciência ou o entendimento para acompanhar. Mas é só ela que, de fato, vai causar a transformação que a gente precisa, né? Que vai realmente mudar tantas realidades. Então, sempre quando tem algum projeto envolvendo a educação, assim, é o que me brilha os olhos, é o que realmente eu vejo ali, que é o que, de fato, vai transformar, né? Essa semana mesmo, eu estava passando perto de uma comunidade para voltar para casa, e era quase 9 horas da noite, e eu vi uma quadra, só tinha uma quadra ali nesse lugar que eu estava passando, que é na frente da comunidade, e ela estava lotada de criança, 9 horas da noite. E tinha criança jogando bola, tinha criança no basquete, tinha gente brincando de pique-pega, tinha de tudo. E aí eu pensei assim, muitas vezes as pessoas pensam assim, é só uma quadra. Olha a quantidade de crianças que poderiam estar na rua naquele momento, né, lidando ali com a violência, estando expostas a iniciar, por exemplo, alguma coisa no tráfico de drogas, enfim, convivendo ali com pessoas ou num meio ali que não era tão próprio para elas, e elas estavam numa quadra brincando. Era uma quadra. E olha o que ela estava proporcionando ali durante um dia de semana, 9 horas da noite, né? Então, eu acho que começa a gente perceber, assim, o impacto que, às vezes, para a gente é tão pequeno, mas que de forma alguma não é. Quando a gente doa um material escolar, quando a gente investe na reforma de uma sala de aula, de uma biblioteca, né? Quando a gente dá um espaço apropriado para alguém poder frequentar a escola, um acesso para ela ir até a escola, né? É isso que de fato vai mudar, não tem outra saída, né? Sim, como você comentou, muitas vezes o que falta é a oportunidade e, nesse caso, um espaço, só um espaço para a criança estar longe de uma realidade violenta, realmente, fazendo amizades, nutrindo esses vínculos, é transformador e é a longo prazo, então a gente precisa ter esse olhar também. Saiu recentemente, foi no final do ano passado, a pesquisa Data Favela, que eu recomendo muitíssimo, que eles fazem esse retrato dos moradores das favelas,
e eles vão entrevistando, eles vão tentando entender por que essas pessoas vão para o tráfico de drogas, por que essas pessoas vão para a criminalidade, como é que é a configuração familiar, como é que é o contexto da educação, e a grandíssima maioria fala, eu queria ter feito um ensino fundamental completo, eu queria ter feito um ensino médio, eu queria ter ido para a faculdade, grandíssima maioria, né, fala disso. É realmente a oportunidade, né? E aí a gente vai entendendo que eles precisam colocar dinheiro dentro de casa, que a questão financeira conta muito, e aí a gente vai começando a entender muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje, né? Então, mais uma vez, a gente falou aqui antes, né? De chegar com as respostas prontas, com as soluções, sem entender os contextos. Então, quando a gente lê uma pesquisa como essa, quando a gente entra numa comunidade, quando a gente conversa com as pessoas ali, a gente entende essas realidades, a gente vê que não existe fórmula mágica, que não existe uma solução apenas para um problema tão complexo, né? Que é a violência, que é a falta de educação, que é a pobreza, como que tem várias nuances ali envolvidas e que a gente pode trabalhar das mais diversas formas, né? Sim, é isso mesmo. São várias ferramentas que se conectam e se dialogam entre si. Se complementam, né? Exatamente. E aí, caminhando, né, agora para as nossas duas últimas perguntas, a gente comentou, né, que você esteve em contextos diferentes, mas também que se dialogam, Haiti, a questão de Brumadinho, o que você vê que, no fim, conecta todas essas histórias? A humanidade. Eu acredito muitíssimo que existe uma grandíssima humanidade dentro de cada um de nós. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem tempo, que a gente não tem, que a gente não consegue, que a gente não sabe como, mas existe. Ela está presente, né? Tem, inclusive, o livro Humanidade, que mostra muito isso. Foi um livro que eu me conectei, assim, de cara, e que eu recomendo todo mundo a ler, que ele fala exatamente isso. Que às vezes a gente vê os jornais, a gente vê as notícias e a gente acha que o mundo está acabando, que as pessoas não são boas, mas a maioria das pessoas, grandíssima maioria, é boa, sim, é humana, sim. A gente tem o nosso instinto, ele é coletivo, ele é o de ajudar, ele é o de sensibilizar, né? Em todos esses contextos, eu encontrei pessoas incríveis, querendo ajudar, querendo fazer a diferença, querendo fazer a sua parte, minimamente que fosse, né? Então, encontrei pessoas que iam para esses lugares para cozinhar, que era o que elas sabiam fazer, a outra ia para varrer o chão, que era o que ela estava ali à disposição para fazer, que ela nem sabia como que ela poderia começar, e foi varrendo um chão que ela descobriu que foi aquela forma dela conseguir ajudar, né? Então, eu acho que o que conecta é isso, é a vontade que todo mundo tem de querer fazer o bem, de querer ajudar, mas muitas vezes não sabe como, onde, né, por onde começar, e é muito mais fácil do que a gente imagina. E aí, quando a gente apresenta possibilidades, quando a gente apresenta projetos, quando a gente dá exemplos, as pessoas falam, opa, peraí, eu também posso fazer isso. Eu conheço um projeto, eu conheço alguém, e aí a coisa começa, né? É quando a gente mostra que é mais fácil do que a gente imagina, mas definitivamente, eu acredito muito que a maioria das pessoas é sim do bem, quer fazer o bem, e que a gente já evoluiu muito, que a gente já caminhou muito. Só a gente escolher para onde que a gente quer olhar, né? Se a gente quer olhar para a metade cheia ou para a metade vazia do copo. Exatamente. Não, muito bonito isso, concordo. E é isso, toda ajuda vale, toda ajuda conta, e às vezes você vai sem saber como eu posso ajudar, mas só de você estar ali, né? Mais um braço, uma mão ali para ajudar em alguma coisa, vale muito. E de você estar sensível àquela situação. E a minha última... todos esses lugares que eu citei, né? Haiti, Moçambique, eu fui para um campo de refugiados no Líbano também. Em todos esses lugares, tinha gente do mundo todo. Eu via gente de tudo quanto é canto do mundo, de todas as nacionalidades, atuando das mais diversas formas. Ou seja, nós somos bem, nós somos do bem, nós somos bons, né? É a questão da solidariedade mesmo, né? Internacional, assim, não existe fronteira para solidariedade. E a minha última pergunta é justamente, você citou um livro, né? Indicou, minha última pergunta era isso,
Se você tem algo a indicar, um comunicador que você, ou comunicadora que você admira, ou um projeto para as pessoas irem conhecer. Nossa, eu teria muitas pessoas para indicar, muitos projetos para indicar. Eu acho que a dica que eu deixo não seria nem... Bom, o livro eu já indiquei aqui, né? Que é a Humanidade, que ele mostra exatamente isso. Mas eu acho que ao invés de eu indicar um projeto ou uma pessoa, eu diria que para buscar o que pulsa dentro de você. O que te move? O que é uma causa que você gosta muito? Por exemplo, a minha irmã, ela é voluntária em projetos que cuidam de crianças que estão fazendo tratamento oncológico. Eu não tenho estrutura para fazer isso. Eu fico péssima. Eu entro numa ala de oncológica, ou então eu fui fazer já um trabalho numa área de hemodiálise. Eu abro a boca a chorar e eu não gosto de chorar na frente das pessoas porque elas estão ali precisando de apoio. Então eu não tenho estrutura para isso. Mas qual causa que eu gosto? Eu adoro cachorro, mas eu não tenho cachorro. Então, a causa animal, eu nem sempre... Não é que eu apoio no sentido de fazer doação, tá? Ou não estou sempre muito envolvida, porque eu não sou uma pessoa que tenho pet em casa. Mas eu conheço pessoas que dão a vida por um cachorro, que elas cuidam de 20 cachorrinhos em casa, que elas veem um cachorro passando na rua e elas não conseguem virar as costas. Então, o que te pulsa? O que você gosta, né? Você gosta de trabalhar com o público idoso? Você gosta de criança? Você gosta de trabalhar com pessoas, por exemplo, que estão em situação de rua? Você tem algum trabalho, né, o seu trabalho que você realiza hoje, de que forma que ele pode contribuir para algum outro projeto social? Então, eu conheço projetos que, por exemplo, estão ensinando arquitetura para as mulheres, para elas não precisarem depender dos homens para fazer alguma reforma dentro de casa. Costura, né? Bolo, design, médico para fazer atendimento. Os médicos, quando eles vão, eu brinco que todos os lugares que eu vou, sempre tem alguém fazendo atendimento médico, e eles são assim, tratados como deuses. E uma vez eu falei para um médico, eu falei, nossa, eu queria tanto ter feito medicina, porque é tão incrível, é tão encantador ver vocês chegando nesses lugares e vocês fazendo, às vezes, o básico, e que significa tanto para essas pessoas que nunca viram um médico. E aí ele brincou comigo e falou assim, mas se não fosse o seu trabalho, como é que as pessoas estariam apoiando a nossa vinda até aqui, né? Então é isso, é cada um fazer o que sabe, é cada um fazer a sua parte, né? E com certeza todo mundo tem uma causa que pulsa, que mexe, que toca mais no coração, né? É descobrir que causa é essa, com o que você trabalha, por onde que você pode começar, porque todo mundo pode fazer alguma coisa, não precisa separar um final de semana, um dia inteiro, não precisa ir para o Haiti, não precisa ir para Moçambique, do lado da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, com certeza tem alguma coisa que pode ser feita, né? Ai, com certeza, é muito bonito isso que você falou. Nenhuma causa é menos importante, né? Nenhuma ajuda é menos importante, todo mundo pode contribuir, e é o que você contou desse caso do médico, né? Um vai apoiando o outro, um depende do outro, então, muito bacana. Não existe pequeno ou médio impacto, uma pequena ou uma grande ajuda, né? Uma vez uma senhora falou comigo, ela falou, eu não ajudo tanto assim, eu e minhas amigas, a gente doa 3 a 5 cestas básicas por mês, não é tanta coisa. E aí eu falei com ela, pergunta para a família que você doa a cesta básica, se o que você faz é pouco, né? Exatamente, exato. Ai, Silvia, chegamos ao fim da entrevista, né, do bate-papo. Queria muito te agradecer por ter topado, por toda a sua contribuição. Nossa, acho que foi dicas e complementos, assim, valiosos. E te agradecer mesmo pela sua participação. Eu que agradeço. Sempre quando for para falar de bons exemplos, de boas iniciativas, para a gente realmente inspirar e mobilizar, é isso que a gente está precisando, né? Que as pessoas descubram que todos nós podemos ser agentes de transformação, que o poder público não vai dar conta de tudo, que as empresas também não vão conseguir ter a sensibilidade e o acesso que pessoas comuns como eu, como você, com quem está nos escutando, pode ter também, todos nós temos, enfim, todo mundo pode fazer a diferença e está precisando muito, todo mundo precisa agir logo, né, dentro das suas possibilidades e das suas, enfim, do que está ao alcance de cada um de nós. Eu acredito muito nisso, e quanto mais a gente puder falar,
mais pessoas a gente consegue alcançar. Então, obrigado eu pelo convite. Deixo aqui a dica do Na Boa, né, do podcast Na Boa, e também vou escutar vocês aí do Sustenta Com. Vamos nos apoiar. Acho que não existe concorrência nessa área. É realmente a gente mostrando cada vez mais iniciativas, porque, assim como eu já disse, o que não falta são pessoas fazendo a diferença, né? Exato, é isso, tem espaço para todo mundo e quanto mais melhor, para a gente chegar em mais pessoas e trazer mais histórias inspiradoras. Obrigada mesmo. Conte comigo, obrigada.